Vamos lá, vamos lá. Um inglês contemporâneo. Nós estamos tratando aqui sobre a suficiência das Escrituras como princípio regulador da adoração. E o que significa isso? Que não são as igrejas que determinam qual é a forma de cada igreja adorar, ou até mesmo prestar um culto. Tudo isso está na Bíblia. E nós deveríamos olhar a Bíblia. Ela é o princípio regulador. E no terceiro parágrafo diz assim: um inglês contemporâneo de Calvino, John Hooper, afirmou o mesmo princípio desta forma. Olha lá, nada deve ser usado na igreja que não seja apoiado pela expressa palavra de Deus, ou de resto seja algo indiferente em si mesmo, que não traga proveito quando feito ou usado, mas nenhum dano quando não feito ou omitido. Olha só o que John Hooper diz aí. Nada deve ser usado na igreja que não seja apoiado pela expressa palavra de Deus. Aqui ele já sai das linhas da adoração e vai para tudo. Ele fala que tudo o que a igreja faz, toda a forma, a liturgia do culto, a forma de viver dos crentes, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nós não temos que inventar nada. Não temos que inventar nada, está tudo aqui. É aqui que nós deveríamos nos basear para viver, não só viver uma vida de adoração, como estar à frente de uma igreja. Tudo bem até aí? Vamos lá. O historiador escocês do século XIX, William Cunningham, definiu o princípio regulador nestes termos: é injustificável e ilegal introduzir no governo e na adoração da igreja qualquer coisa que não seja aprovação positiva das Escrituras. Se a gente for passar uma régua hoje nas igrejas, nós encontramos isso daqui ou não encontramos isso daqui? Infelizmente, não. E sabe por que não? Porque nós achamos que Deus precisa de nós. E que Ele precisa da nossa inteligência. Que Ele precisa da nossa sabedoria. Que Ele precisa da nossa ajuda. Essa é o ponto da ignorância elevada à enésima potência. Ele diz assim, Cunningham, não tem justificativa. É injustificável e também ilegal introduzir no governo e na adoração da igreja qualquer coisa que não seja aprovação positiva das Escrituras. E aí eu pergunto para vocês, por que existe hoje tanta diferença de uma igreja para outra? Por que existe diferença da IPI para a Assembleia, da Assembleia do Brasil para Cristo, da Brasil para Cristo para a Cristã do Brasil, da Cristã do Brasil para a Metodista? E por que existe tanta diferença entre as próprias IPIs? Ah, não, mas veja bem, é cultura, a gente tem que, cada igreja se adapta aí à sua realidade. Irmãos, veja bem, aprove a Deus, Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Mais nada. Não precisamos virar cambalhota. Não precisamos pôr orquestra. Não precisamos pintar a igreja. O pastor não precisa ficar fazendo aqui palhaçada para atrair as pessoas. A palavra é suficiente. O que sai da palavra, o Cunningham diz que é injustificável e ilegal. Por isso que eu perguntei, se nós passarmos uma régua hoje, quem estaria dentro
das 4 linhas da Escritura Sagrada. O grande problema de toda essa história é que o ser humano acha que ele faz alguma coisa para a conversão. Esse é o problema. Se ele conhecesse a Escritura, né, e sabe que quem chama o pecador e quem convence ele do juízo do pecado, né, é o Espírito Santo, acabou. Prega a Escritura, a tempo fora de tempo. O grande problema é falta do conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra fala, meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso. É aquele negócio, nós precisamos ajudar, né? Uma vez, pode falar, Edmir. Passa lá pro Edmir, ali. Ó. Não, tem que falar porque você está sendo transmitido. Eu fico envergonhado. Não, é brincadeira. As escrituras não dizem que as mulheres devem usar véu cobrindo a cabeça na igreja? Tem denominações que usam. Por que nós não usamos? Isso. Nós não usamos o véu. Bom, para começar, né? A ordem do uso do véu, Paulo deu somente para uma igreja, a igreja de Corinto. Ele não deu para a igreja da Galácia, não deu para a igreja de Roma, não deu para a igreja de Éfeso, Tessalônica, dos Colossos, né? E muito provavelmente isso está ligado com a cultura religiosa de Corinto. Por quê? Porque lá havia religiões pagãs onde haviam sacerdotisas. E as sacerdotisas, o que o homem faria, o sacerdote era sacerdotisa nas igrejas, nas religiões pagãs. E os cultos, os rituais, eram regados a muita prostituição, muita falácia, danças estranhas, coisas esquisitas assim. Então Paulo ele já está tomando um cuidado aqui, pedindo que as mulheres de Corinto fossem humildes o suficiente para não agir como as mulheres sacerdotisas, discípulas de Diana, de Ártemis, ou qualquer outra deusa, né, para estar à frente de uma igreja. Então, na verdade, é um cuidado de Paulo para que a igreja não assimilasse a cultura da religião pagã de Corinto. Basicamente, é isso aí. Mas, vejam bem, é só a igreja de Corinto que recebe essa recomendação de Paulo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Selma, você tinha falado um negócio. Eu ia falar, mas eu esqueci. Acho que não era bom. Por isso que eu esqueci. Se for bom, eu lembro. Se não for, não vou lembrar. Vamos seguir aí? Por isso até, Edmir, que existem igrejas hoje que ainda usam, né? As mulheres usam o véu na igreja, né? No caso da cristã do Brasil, né? Oi? Ah, é? Não sabia. Então tem esse costume aí, né? De usar. Lembrando, né? Até que a igreja, conforme ela foi crescendo no ambiente gentil, né? Então, os pastores, Paulo e os apóstolos que estavam à frente das igrejas, eles tinham todo um cuidado para a igreja não assimilar a cultura religiosa de tal determinada localidade onde eles estavam. Isso também é interessante falar porque cabe também ao sábado, porque as igrejas cristãs gentias não guardavam o sábado, né? Porque era uma tradição praticamente judaica, né? Instituída lá, nem Abraão não guardava o sábado, né? Foi instituído ali por Deus, por Moisés, e Jesus diz que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né?
Então, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E os mandamentos de Cristo estão expressamente na palavra de Deus, na Bíblia, estão nos Evangelhos. Então, existiam essas diferenças regionais, de igreja para igreja. A gente vê essas diferenças na carta às 7 igrejas do Apocalipse. Você vai ver lá que até algumas têm um problema com os nicolaítas, mas geralmente são pontuais para cada região que a igreja está inserida. Tanto é que Laodiceia não tinha nenhuma perseguição. Veja lá. Era a única igreja que não sofria perseguição, era Laodiceia. E Jesus dá um chega para lá pesado neles, lá, né? Em Laodiceia. Vamos lá. Tá querendo voltar o que ia falar para vocês, assim, mas ele vem e já vai embora. Né? Não, vamos lá. Os reformadores e os puritanos aplicaram o princípio regulador contra o ritual formal, as vestes sacerdotais, a hierarquia da igreja e outros remanescentes da adoração católica romana medieval. O princípio regulador foi muitas vezes citado, por exemplo, pelos reformadores ingleses, que se opuseram a elementos do formalismo litúrgico do anglicanismo, que foram tomados emprestados da tradição católica. Foi o compromisso dos puritanos ao princípio regulador que fez centenas de pastores puritanos serem expulsos por decreto dos púlpitos das igrejas da Inglaterra. Então, vocês percebem uma coisa, que agora aqui cabe da minha parte uma crítica, né, a nosso formalismo religioso, porque assim, irmãos, esse livro, Adoração, ele bate de contra a igreja contemporânea e a igreja tradicional. O tradicionalismo também está fora do que é determinado nas Escrituras. Alguns pontos. Vocês já viram um pastor usando aquelas togas bonitas? Já viram? Na IPI tem isso daí. Já viram isso? Tem. Acho que vocês já viram. Isso é herança do catolicismo. Vestes sacerdotais. É o que MacArthur ele está criticando aqui. A hierarquia da igreja, isso nunca existiu. O que era a hierarquia na igreja primitiva? Eram os presbíteros, que eram homens já de uma certa idade, ou pastores, bispos, que estavam à frente de uma igreja. Hoje nós temos uma hierarquia que, a gente for falar aqui, meu amigo, a gente começa da Assembleia Geral e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E na igreja é a mesma forma. E aqui também ele está falando do problema da liturgia dentro da igreja, que sim, é uma liturgia que estaria fora do que a Bíblia estabelece. Uma liturgia, por exemplo, de repetir as coisas escritas assim. Levanta todo mundo, isso acontece em igrejas evangélicas, algumas. Todo mundo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí responde lá o líder lá na frente. Deitar-me fazem verdes pasto, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aí os outros respondem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você entendeu? É um ritualismo, é uma liturgia que se segue, que ela acaba mecanizando o culto. Por outro lado, nós temos a igreja hoje contemporânea, que extrapolou já por outro lado. Por isso que ele diz aqui, o princípio regulador está na Bíblia. Está aqui. Tanto para o lado ortodoxo ou tradicional, quanto para o lado contemporâneo, há abusos. E coisas que não estão na Bíblia. Algumas igrejas, por exemplo, usam a menorá. Tem a maquete da Arca da Aliança. Para que isso?
Isso, é tradição judaica. Isso, tradição mosaica, né? É uma tradição mosaica judaica. Mas vocês percebem que Jesus é o que foi falado agora. Ele trouxe o novo. Por isso os religiosos da época não estavam preparados. Eles punham a confiança deles no quê? No sábado. Eles punham a confiança deles no quê? Na circuncisão. Na obediência cega às leis criadas pelos escribas, que eram reflexos das leis de Moisés, e eles criaram mais de 500 leis. E o povo tinha que observar todas essas leis. O problema de tudo, irmão, está na falta do conhecimento da palavra. Conhecimento não é somente você ler e decorar, é você entender o que a palavra está querendo dizer. É você captar a mensagem dela. A mensagem que Jesus ele está dizendo para nós. O princípio regulador, aí fala dos puritanos, uma hora eu falo melhor dos puritanos para vocês. Eles eram mais ferrenhos naquilo que eles defendiam com relação à vida cristã. Muitos criticam eles, mas os que criticam os puritanos geralmente são liberais demais. Mas deixa um dia a gente conversa com vocês sobre os puritanos. Quando eles quiseram romper com esse tradicionalismo sacerdotal que tinha origem na Igreja Católica, o que aconteceu com eles? Foram expulsos das suas igrejas, dos púlpitos ingleses. Você vai obedecer a Bíblia? Vou. Então, você está fora. É o cão, né? É o cão chupando manga. Vamos lá. Além disso, a simplicidade das formas de adoração nas igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais e outras tradições evangélicas é resultado da aplicação do princípio regulador. Então, ele está citando aqui as igrejas batistas, está citando aqui presbiterianas, como aquelas que teoricamente defendem o princípio regulador, mas na prática, se você for olhar, também já escorregaram na maionese. Os evangélicos hoje fariam bem em recuperar a confiança de seus ancestrais na sola escritura. Ou sola escritura significa somente as escrituras. Como ela se aplica à adoração e à liderança da igreja. Inúmeras tendências danosas na igreja nesses dias revelam uma diminuição da confiança evangélica na suficiência das escrituras. Concordam ou não concordam com isso? O que vocês acham disso? O MacArthur está pegando pesado aqui ao dizer que existem hoje inúmeras tendências danosas e que mostram a diminuição da confiança evangélica na suficiência das Escrituras. Vocês podem dar exemplo para mim disso daí? Quais seriam esses costumes, esses modismos hoje que demonstram uma total falta de confiança na suficiência da palavra pregada? Um de cada vez, por favor. Paulinho, pede depois o Edmir. Bom, primeiro deixar a palavra do Senhor de lado e começar a pregar autoajuda, né? Isso. Pegar a palavra coaching, pregar a palavra que você vai vencer, que vai dar tudo certo, que você é o filho de Deus, que você é isso, que você é maravilhoso, que Deus fez você para reinar, que você que é o rei, né? Isso, você que o trono, que o homem está no trono, né? O homem é o trono, o homem é o altar, o homem é o Deus. Então a gente começa a inflar o ego do homem, quando eu falo homem, homem e mulher, né? E a gente esquece das escrituras, né? Então, assim, escrituras, digamos, né? A gente pensa, a escritura não está resolvendo, as pessoas não estão vindo para a igreja. Exato. Vamos começar a inflar o ego da galera para eles começarem a lotar a igreja, porque é isso que vale, com quantidade. Vamos lá, vamos agitar, vamos fazer eventos, vamos colocar o melhor grupo de louvor,
vamos trazer um pastor aqui mais capacitado. Mas a palavra, a gente lê um texto lá e tá tudo bem, vamos quebrar tudo, vamos deixar a igreja bem lotada, porque é isso que vale. Então, o que está acontecendo da insuficiência da palavra é isso aí. E quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, a gente começa a entrar meio que em parafuso, né? Porque é tanta coisa que a gente precisa mudar na nossa vida, tanta coisa que a gente precisa deixar, tantos costumes que a gente tem, que a gente foi ensinado, e a gente às vezes não suporta o novo de Deus, né? Como você pregou, né? Exatamente. E o odre velho, na verdade, não é porque ele é ruim, não é porque ele não presta mais, é porque ele foi muito experimentado por Deus, né? Como se fosse uma pessoa muito experimentada por Deus, só que ela chegou no seu limite e aí não consegue se deixar trabalhar mais, né? Exato. Não consegue aceitar o novo do Senhor. Sim. Então aí rompe, né? Aí quando vem um novo, algo diferente daquilo que a palavra diz, ele rechaça. Edmir? Espera aí que tá chegando aí, ó. Igrejas claramente que estão mercadejando a palavra de Deus. Muito comum hoje. Sim. Eles querem você, pregam a palavra, mas estão interessados no seu bolso, financeiramente no seu dinheiro. Quanto mais você contribuir para a igreja, quanto mais você der dinheiro, mais Deus vai te abençoar. Contribua com mais e mais, que você vai ter a sua casa própria. Dê mais e mais, que vai ter seu carro zero, seu avião, tudo. Então isso é barganhar com Deus, é mercadejar a palavra de Deus. Isso não está nas Escrituras. Sim. Tá? Não veja o caso da viúva, que deu o mínimo, e para Deus ela deu o máximo. Então não é a quantidade de dinheiro que você dá para a igreja que vai te dar a sua salvação, ou que você vai ser mais abençoado que o outro. Isso é mercadejar a palavra de Deus. Isso, exatamente. Edmir, o que você falou é importante, porque assim, geralmente quando falava em mercadejar a palavra de Deus em prosperidade, imediatamente vinha a Igreja Universal em nossa mente. Porém, isso já está em todas as igrejas. Algumas mercadejam a parte material, né, falando que se você contribuir, você vai ser abençoado. Quanto mais você contribui, mais Deus abençoa. E aí coloca testemunhos lá na frente, né, de que eu dei o carro que eu tinha, hoje eu sou empresário. E outros estão mercadejando só que pro lado mais emocional. Olha, participe dessa nossa sequência de pregações, para Deus vai transformar a sua vida, sua vida emocional. 3 semanas para salvar o seu casamento, 3 semanas para salvar a sua vida profissional. Tudo isso é forma de mercadejar a fé. O comércio da fé ela entrou em todas as igrejas. Todas. Não é só mais exclusividade da Igreja Universal, não. E é muito claro isso, né, Edmir, que você disse para nós. Mateus? Então, pastor, o que eu tenho visto hoje em dia, né, nesse amplo e vasto número de igrejas que são criadas a todo tempo, né, é que ficou fácil manipular o povo, exatamente tirando a suficiência da Escritura. Não só Exato. Isso, né? Outros pontos da reforma, como só Cristo, como só a graça, né? Então, tudo depende de alguma coisa, não é só a suficiência de Cristo. Tudo precisa você fazer alguma coisa, um sacrifício, o famoso sacrifício, querendo voltar à época que tinha que dar aquele bezerrinho para você ganhar alguma coisa. Né? Então, o que temos hoje são igrejas tentando manipular o povo através, um fundador de uma igreja, ele fala que Deus revelou uma nova escritura para ele. Então, tem um livrinho a mais para ler, tem uma pessoa a mais para você ter que aceitar, e não só o evangelho de Cristo. Né? Então, o que temos hoje são algumas religiões tentando manipular o povo. Isso. Tem até algumas que falam, não, nós não temos pastores, né? E uma coisa que é clara na escritura, que ele elege pastores, apóstolos, profetas, e mesmo assim, no final das contas, pedem coleta, ajuda, assim, a mais, né? Sempre não, nós somos contra o dízimo, mas dá mais o que você pode, dá mais os 10%. Na verdade, eles querem mais trízimo. Um pouquinho mais, né? Então, o que eu vejo hoje é isso. O pessoal parou de pegar e pregar a Bíblia, porque é muito mais fácil você pedir com uma apelação psicológica do que simplesmente seguir o que está escrito numa escritura. Sim. Marcela, aqui, corre agora, Rodrigo. Corre, Rodrigo.
Se você quiser ter um domingo legal, corre. Quiser Quiser almoçar. Pô, aí pegou pesado, hein? Falando de mercadejar, o que eu percebo é que essas denominações acabaram aproveitando da população que hoje está, a maioria está doente mentalmente, Isso. né, emocionalmente, e acabaram aproveitando dessa situação para fazer esse tipo de coisas, né? Levar a palavra porque Deus vai te fazer alguma coisa, venha na sexta-feira, que é a sexta-feira da libertação, Isso. é a quarta não sei do que, e a população, as pessoas vai atrás disso, né? E quando acaba conhecendo alguma igreja que leva realmente a palavra, que leva o estudo, acaba saindo e falando pra gente, meu, esse pastor é doido, essas pessoas são doidas, onde já se viu falar um negócio desse na igreja? Eu vou voltar lá pra minha, porque lá é onde eu ouço a verdade, porque ele tá falando pra ela. Isso. Né? Ela não está aberta a entender realmente as escrituras. E, infelizmente, pode ser que sejam pessoas que nunca vão ter esse entendimento, porque vai sempre buscar algo para ela e não para Deus. Isso, é antropocêntrico, né? A igreja antropocêntrica, ela está... Leva para o Edmir lá, hoje o Rodrigo vai emagrecer. Hoje é o almoço, pode colocar mais água no feijão lá. Eu já vi pastores pedindo contribuição na igreja, estipulando valores. Quem pode dar 5 mil reais? Quem pode dar 3? Quem pode dar 2? Quem pode dar 1.000? E agora você, que pode dar 100 reais? Quem pode dar 50? Quem pode dar 10? Ele chegou ao absurdo de falar, quem pode dar um passe de ônibus? Caramba! Eu acho que teve gente que Caramba. foi de ônibus e voltou a pé embora. Misericórdia. É? Quer contar para nós? Essa mesma situação? O negócio é feio, gente. O negócio é feio. E esses abusos acontecem por quê? Porque nós estamos fugindo da palavra. Nós estamos fugindo da palavra. E aquele hoje que quiser seguir a palavra vai pagar um preço alto. Vai pagar um preço alto. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajosa. Coragem. Tem medo não. Eu já disse isso uma vez, vou repetir. Não tenham medo de seguir as Escrituras. Não tenham medo. Vamos lá. Onde que eu parei, Selma? Selma me ajuda, né? Eu perco aqui. Terceiro. Por outro lado, existe inúmeras tendências. Obrigado. Inúmeras tendências danosas na igreja nesses dias revelam a diminuição da confiança evangélica na suficiência das Escrituras. Por outro lado, existe, como já observamos, quase uma atmosfera circense em algumas igrejas, nas quais se empregam métodos pragmáticos que rivalizam com o que é santo. Tudo com a justificativa de aumentar a frequência. Exatamente o que vocês estão falando. No entanto, um número cada vez maior de evangélicos conservadores está abandonando as formas simples de adoração em favor do formalismo litúrgico. Muitos estão deixando até o evangelicalismo por completo e se aliando com a ortodoxia oriental e com o catolicismo romano. Pasmem, isso está acontecendo nas igrejas tradicionais também. O importante que nós deixarmos bem claro aqui é que as Escrituras, elas confrontam tanto o tradicionalismo quanto a igreja contemporânea. Confronta os dois, porque os dois estão fora do que a pregação ela ensina. Então, o que eu disse para vocês, existem pessoas colocando na liturgia ou dentro da igreja elementos judaicos, né? Não precisa disso. Pormenorar aqui, né? Vamos pôr uma réplica da Arca da Aliança. Essa bandeira de Israel aí já não está muito certo,
né? Mas também não está incomodando ninguém e eu também não me incomodo com ela, né? Tá ali, ninguém está filmando, né? Não tem nada de herege nisso também, né? Mas também não tem nada de que acrescente, né? Vocês entenderam? Então, tem o formalismo litúrgico das igrejas. Tem... Não tinha visto de mim ainda? Tá ali ainda. Tá lá, não mexe com ninguém, né? Não tá incomodando, deixa lá. Né? No dia que for pintar, né, Renato? Aí a gente tira. Né? No dia que for pintar, aí a gente tira. Deixa lá. Então existe aquele formalismo. Então, algumas pessoas tradicionais, eu já ouvi isso, ao frequentarem um culto que não tem uma liturgia tão rígida assim, eles falam: nossa, esse culto não tem liturgia. Vou perguntar para vocês e vocês me respondem. O que é uma liturgia? O que vocês sabem? Não precisa responder, que vocês também não estudaram para ter que me responder isso. É o que vocês entendem por liturgia. Quem falou? Estudo? Não. Isso, é a ordem do culto. Isso. Exato. Isso. Isso. Nós temos uma liturgia. Como que é a nossa liturgia? Começa o culto com uma oração, 6:50, depois tem o louvor, depois tem a pregação. Quando tem a Santa Ceia, nós temos a Santa Ceia. Quando não, a gente ora e encerra o culto. Isso é uma liturgia. Não tem nada de errado com isso, né? É uma sequência. Então, uma pessoa que vem de uma igreja tradicional, que tem aquela liturgia que dá duas... Na aula que eu fiz no seminário para liturgia, era 4 folhas dessa daqui, ó, de liturgia. De um culto. Era umas 3 horas de liturgia. Sabe? Então eles não podem vir aqui e falar: não, vocês não têm liturgia. Nós temos sim. Nós temos a nossa sequência. É uma sequência ordenada. Está em ordem. Ela segue uma ordem. Ela segue uma lógica. Né? É isso. Isso, exatamente. Que mostrava lá no boletim a sequência, né, da liturgia. Isso, exatamente. Isso. É isso que é liturgia. Ela pode ser uma liturgia mais rebuscada ou pode ser uma liturgia mais simples. Não vai deixar de ser um culto litúrgico. Aliás, o culto ele tem que ser cristocêntrico e não litúrgico. A liturgia ajuda, ela é muito boa para nós colocarmos uma ordem, uma sequência, seja ela qual for, né? Tudo bem? O que eu ia perguntar? Nada? Vou ler então. Eu estava falando dos acréscimos, né? Das vestes sacerdotais, Por exemplo, já foi igreja que tinha pia batismal? Não, tem igreja nossa que tem também, da IPI tem também, né? Faz parte de... não, tem que ter a pia batismal, ela faz parte ali, né? Onde faz um batismo, né, da criança. Ter ou não ter não vai mudar nada, né? A gente batiza aqui como? Pega a mão, molha ali, aqui na frente. Então, a Bíblia diz: é necessário ter pia batismal. Rogo aos irmãos da igreja de Colossos que vocês tenham uma pia batismal, senão vocês não podem batizar. Não tem. São acréscimos humanos, né? São caprichos humanos, né? Que a gente vai acrescentando e não é que é uma heresia, é que vai tornando tudo muito pesado. E o Evangelho, sabe o que confronta a gente no Evangelho? É que ele é simples demais. E nós não gostamos de coisas simples demais, né? Mas é libertador. Para aquele que quer, é libertador. Vou lá. Enquanto isso... Ô, Mateus, acende mais fazendo um favor, hein? Eu não sei se é minha vista, eu estou achando tudo muito escuro. Minha vista está escurecendo, será que eu estou partindo? Será, né, que eu estou com catarata? Né? Enquanto isso,
Algumas igrejas optam por uma identificação de completo misticismo, olha aqui, ó, que é turbulento, emocional e desprovido de senso racional. Vê-se evidência disso no surgimento e queda dos movimentos como Bênção de Toronto, tá tudo norte-americano, tá? Reavivamento Pensacola, e novamente em formas abertamente mais sinistras, como ao reavivamento de Lakeland e os Filhos do Trovão, olha isso aqui, ó, cuja marca registrada é agir embriagados e rotular seu comportamento de a glória bêbada. Aí sim, as pessoas desse movimento riem incontrolavelmente, latem como cães, rugem como leões e cacarejam como galinhas. Pulam, correm e entram em convulsão. Ou pior, eles veem tudo isso como prova de que o poder de Deus lhes foi transmitido. Já pensaram um negócio desse? É feio, né? Não, mas a questão dessa questão de turbulência, né? Assistindo, que eu não sei se vocês assistiram uma entrevista do Hernandes, né? Foi assim maravilhosa a entrevista dele. E ele coloca a questão, inclusive, de línguas, né? Dentro da igreja, todo mundo falando e ninguém conhece o que está falando. E ele fala assim: o que a Bíblia diz a respeito? Que é um dom seu, você pode falar no seu quarto. Se for um por vez, não é todo mundo junto, né? Haja tradução. Isso. Então ele fala assim: se tem tradução intérprete. Isso, então, quer dizer, se está todo mundo falando ao mesmo tempo, está errado, está fora do que a Bíblia diz. Então ele vai pontuando coisas, né, em relação a isso. E a gente vê também igrejas em que as pessoas fazem determinados tipos de dança que não tem nada a ver. Não está na Bíblia. Não, e as pessoas acham que pode. Elas extrapolam, né, os momentos. A Bíblia diz que você tem que ter louvor, mas tem igreja que praticamente não tem palavra, é louvor o tempo inteiro, né? E praticamente a palavra, né, que tem que ser transmitida e conhecida, praticamente não existe. Então as pessoas estão levando para os costumes certas coisas que a palavra não fala. Sim. E quando ele fala essa questão aqui, muitas vezes certos tipos de música também, né? Sim. Tocada dentro da igreja, as pessoas dançando displicentemente, né? Exatamente. Loucamente. Loucamente, né? Como se, eu estou adorando a Deus, mas aí eu vou... É o meu jeito de adorar, né? Isso, aí todo mundo vai dançar, é um baile. Sim, é um baile. Leva para o Edmir lá. Quando uma pessoa um dia falar para você, eu tenho o meu jeito de adorar, compra um livro do MacArthur desse e dá para ela de presente. Quanto ao dom de línguas na igreja, que foi falado, tem que haver um intérprete, porque a Bíblia é clara: aquilo que não servir para edificar Exato. a igreja, tem que edificar a igreja, que ele fique quietinho, que não abra a boca. Isso. Exato. Os dons do Espírito Santo, eles têm como finalidade a edificação da igreja, né? Então, lá em Coríntios, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, Paulo já começa a tratar desse assunto e se estende até o 14, porque era um problema pontual, né, da igreja de Corinto, que serve para nós hoje, porque nós vivemos essa... eu falo assim, as igrejas cristãs vivem essa realidade hoje, né? Então, eu já vi algumas coisas sinistras nessa vida, né? Eu vi a unção do riso, que a pessoa começa a dar risada, aí você pergunta, o que está acontecendo com ela? É a unção do riso. Sei lá, né? Geralmente, assim, pelo que pouca experiência que eu tenho, uma pessoa que ri loucamente, ela está endemoniada, né? Pelo pouco experiência que eu tenho, né? Mas, assim, você está falando que né? Aí a escritura vem, né? Por exemplo, eu vi uma vez um vídeo, vocês vão achar esse vídeo,
aquela mocinha lá do Valadão, qual que é o nome dela? A Paula Valadão? Tem um vídeo deles que ela tá entrando assim no show que eles estão, e ela tá entrando de quarto assim, ó. Fazendo igual leão, ela era um leão. Esse vídeo, se não tiraram, ainda tá na internet. Ela entrou rugindo. Só eu que vi, isso aí vocês não viram, não? Você viu? O Márcio viu? Olha lá, tá vendo? Não fala que eu sou mentiroso aqui, né? Ela entrou, eles estavam tocando e ela entrou. Assista, procura lá. Ana Paula Valadão rugindo como um leão. Até rimou, né? Ana Paula Valadão rugindo como um leão, né? E tem a unção do Siri, né, que a pessoa anda de lado. Ai, gente, é uma coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco. Falta de Bíblia, né? Nenhuma dessas tendências está sendo promovida por sólidas razões bíblicas. É claro. Ao contrário, seus defensores citam argumentos práticos ou procuram apoio em textos equivocados, no revisionismo da história ou nas tradições antigas. Essa é precisamente a mentalidade que os reformadores rejeitaram. Uma nova compreensão da sola Escritura, a suficiência das Escrituras, deveria ser um estímulo para nos mantermos reformando nossas igrejas, regularmos nossa adoração de acordo com o ordenamento bíblico e desejarmos apaixonadamente ser quem adora a Deus em espírito e em verdade. Esse é o ponto. Eu estou aqui porque eu amo o meu Deus. E a pessoa que ama a Deus, ela conhece a Bíblia e ela obedece a Bíblia. Né? Mas essas atrocidades que a gente vê por aí são coisas que acontecem porque a palavra ela é deixada de lado. Né? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Aplicando o princípio da sola Escritura à adoração. Vamos lá. De imediato, surgem questões práticas sobre como a sola Escritura deve ser usada para regular a adoração. Muitos observarão que ninguém menos que Charles Spurgeon usou o princípio regulador para excluir o uso de qualquer instrumento musical na adoração. Vamos lá. Spurgeon se recusou a permitir um órgão no tabernáculo metropolitano por acreditar que não havia justificativa bíblica para empregar instrumentos musicais na adoração cristã. De fato, existem cristãos ainda hoje que se opõem ao uso de instrumentos musicais com o mesmo fundamento. Calma aí, eu não vou parar aqui porque ele vai continuar aqui, tá? Na igreja, ele vai falar da igreja dele. Que eu pastoreio, entretanto, usamos instrumentos de todo tipo, desde trompete e harpa, até símbolos altissonantes. Encontramos no Salmo 150 clara permissão bíblica para o uso de instrumentos musicais na adoração. Obviamente, nem todos os que afirmam validade do princípio regulador necessariamente concordam em todos os detalhes como ele deve ser aplicado. Alguns apontam para tais diferenças em matéria de costumes e sugerem que o princípio regulador como um todo indefensável. William Cunningham notou que os críticos do princípio frequentemente tentavam ridicularizá-lo, recorrendo à tática do reductio ad absurdum. Aqui, ó. Os que não gostam deste princípio, independentemente do motivo, normalmente tentam colocar em dificuldade, atribuindo a ele um significado muito limitado. E, com isso, dando-lhe uma aparência de absurdo. Mas o princípio deve ser interpretado e explicado no exercício do senso comum. As dificuldades e diferenças de opinião podem surgir com respeito a detalhes, mesmo quando o juízo correto e o senso comum são exercícios sobre a interpretação e a aplicação do princípio. Mas isso não concede fundamento
para negar ou duvidar da verdade ou da validade do princípio em si mesmo. Eu vou continuar, tá? Para a gente discutir isso daí de uma forma que a gente entenda tudo aqui. Cunningham reconheceu que o princípio regulador é frequentemente empregado na argumentação contra coisas que podem parecer relativamente sem importância, como ritos e cerimônias, vestes e órgão, sinal da cruz, ajoelhar-se, curvar-se e outros parâmetros da adoração formal. Por isso, Cunningham disse: alguns homens parecem pensar que ele, o princípio regulador, participa da pequenez intrínseca das coisas. Consequentemente, muitos concluem que aqueles que advogam o princípio regulador o fazem porque, no fundo, gostam de brigar por questões pequenas. Certamente, ninguém deveria ter prazer em disputas sobre pontos de menor importância. É indubitavelmente verdade que o princípio regulador tem sido usado impropriamente em algumas ocasiões. Uma obsessão em aplicar qualquer princípio até o detalhe pode facilmente tornar-se uma forma destrutiva de legalismo. Mas o princípio da sola escritura, aplicado à adoração, no entanto, é digno de defesa feroz. O princípio em si não é absolutamente trivial. Afinal, deixar de aderir à prescrição bíblica para a adoração é exatamente o que fez a igreja mergulhar nas trevas da idolatria durante a Idade Média. Não tenho interesse em acender um debate sobre instrumentos musicais versus cântico a capela, hinos versus salmodia exclusiva, coros e solistas versus canto congregacional, ou outras questões relacionadas ao estilo musical. Se existem os que querem usar o princípio regulador como trampolim para debates intermináveis a respeito dessas questões, ou até mesmo assuntos menos importantes, peço que me esqueçam. As questões que ativam minhas preocupações sobre a adoração contemporânea são muito maiores. Elas vão exatamente ao centro do que significa adorar em espírito e em verdade. Termina aqui. Continua porque esse assunto não acabou e vai continuar no próximo domingo. Então vocês entenderam o que o MacArthur ele está dizendo aqui? Ele falou do princípio regulador para a adoração. E o Cunningham e outras pessoas usam o princípio regulador também para uma liturgia, para a igreja. Está errado? Não está errado. Só que o que MacArthur ele se preocupa aqui é que nós não podemos fazer do princípio regulador algo que seja motivo de discórdia, um trampolim para dar uma audiência muito grande para coisas que não necessitam de uma audiência muito grande, né? Então, dentro disso, até do próprio princípio regulador pode surgir o legalismo. O que seria o legalismo? De você querer estabelecer. Não, tem que ser assim, e é assim porque está escrito assim. Ora, temos que conhecer a palavra, contexto, para entendermos o que está acontecendo. Se não, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a matar bezerro aqui. Pensou? Traz um bichinho para a gente matar, né? E por aí vai, né? O que ele fala aqui que eu acho muito importante é que existem coisas que não merecem muito a nossa atenção. Vamos falar de algumas delas. Púlpito de vidro, púlpito de madeira, tanto faz como tanto fez. Eu já vi briga em igreja por causa de lado de púlpito. Não, o púlpito tem que ficar na esquerda. Não, o púlpito tem que ficar na direita. E aí a turma briga e sai da igreja por causa disso. E aqui então é centrão, né? Aqui é centrão, né? E por aí vai, irmãos. Tem coisas como, por exemplo, se o culto não tiver hino do CTP, não é culto, né?
Tudo bem, a gente defende o CTP, são hinos maravilhosos, precisam ser cantados, mas não é a ausência ou a presença deles que vai determinar se um culto é aceito por Deus ou não, né? Culto tem que ter coral. Depende. Não tem necessidade, não é uma obrigação. Se tem e for para a glória de Deus, legal. Se for para ter e ficar arrumando briga e confusão, melhor que não tenha mesmo. Né? São coisas pequenas, assim, muito que não merecem a nossa atenção. Né? Isso é uma questão de foco. Onde está o foco da igreja? Onde está o nosso foco? Se nós não tivermos foco, tudo que entrar, até as mínimas coisas, elas vão virar assuntos tão grandes e tão complexos que vão fazer a gente esquecer daquilo que de fato é necessário. Aquilo que não se deve negociar, que é a palavra. Né? É o princípio regulador da palavra de Deus. A igreja tem órgão. A igreja minha não tem órgão. Não tem órgão, irmão do céu. E agora, sem órgão, como que nós vamos fazer? Não tem órgão na sua igreja. Isso aí é um erro. Né? Ou a igreja tem órgão e o mais contemporâneo vai lá e fala assim, olha lá, bezerro de ouro, idolatria. Né? Começa a criticar o órgão. E aí vai. Eu já vi briga por causa de bateria na igreja, porque eu já nasci numa época bem atrasada, né? Eu sou de 79, do século passado. Muitos de vocês também são. Não riam, porque vocês são também, né? E eu vi a introdução da bateria na Igreja Presbiteriana do Brasil. O chabu que deu aquilo lá. Edmir tá com a palavra. Era sobre a bateria, você já falou. Desculpa, Edmir. Que era um instrumento que para muitos era considerado satânico, acabou virando de instrumento de louvor a Deus. E na nossa igreja ela foi introduzida, acho que a Selma vai se lembrar, pelo conjunto A Semente. A Semente introduziu. Teve briga ou não? A partir daí parece que foi mais aceita, porque eram, né, mais suave. Tiveram que pôr uns abafadores naqueles, né? Sim. Bumbo tal para ficar mais suave. E outra coisa, corinhos com ritmo de samba também não eram bem vistos na igreja. Não era para ser cantado corinhos com ritmo de samba, porque lembrava carnaval, lembrava orgia, né? Então tudo isso hoje em dia já não é mais, né? Que tudo que é feito em louvor a Deus, seja qual ritmo que for, símbolo sonoro, musical, de órgão, né? Que seja em louvor a Deus. É isso que vale. Era só violão ou órgão, né? Antigamente, no século passado, Felipe. Você é do século passado? No início, né? Para falar aqui no microfone, a questão da guitarra e do contrabaixo também, né? Porque o instrumento era o violão. Era o violão e o órgão, né? O piano, né? Aí quando entra o teclado, que já tem um som diferenciado, e também, né, a guitarra era para rock. Como é que vai tocar dentro da igreja? Né? Então, teve muitos problemas, né, que foram superados. Porque por causa esse fundamentalismo. O que o fundamentalismo dizia? Que o instrumento consagrado, nas entrelinhas, né, era só o órgão e o violão. Fora disso, né, não pode ter. Aí, e eu lembro da época, foi uma briga, saiu gente da igreja, brigou. Depois retornaram, né, depois de alguns anos, retornaram à amizade. Mas são essas coisas. Vocês viram que MacArthur falou aqui que na igreja dele tem trompete, tem sopro, né? Porque eles não brigam, a energia deles não está em cima disso. Eles conseguem regular isso com muita calma, com muita tranquilidade. Porque o foco deles está na adoração em espírito e em verdade. É a partir dali que tudo vai surgir, eles vão tomar as decisões daquilo que deve ou não deve fazer, né? Tendo a palavra como princípio regulador, né? O problema nosso, é um problema muito comum de pessoas, inclusive mais antigas, é de tornar um assunto pequenininho assim um monstro, né? E ganhar um espaço que não merecia,
né? Era fácil de resolver, né? Dá o microfone para a Selma aí, ô Paulinho, fala então, é você. Não, fala você, depois Então, a Selma. esse livro tá sendo um tapa na cara, né, pra gente, pra mim, né? Sendo um tapa na cara Para nós porque todos. quanto tempo a igreja perdeu com esses temas, né? Quanto nós perdemos com esses temas insignificantes? Quanto a gente gastou tempo para ficar falando de bateria, sendo que tem um monte de gente se perdendo, destruindo com as famílias, morrendo mesmo, não só espiritualmente, mas fisicamente, se drogando, ficando doido, acabando com a família, assassinando as pessoas aí fora. Mas não, a gente tá mais interessado com a bateria na igreja, com o véu, com aquilo que a gente acha que tem que fazer, porque a gente é tão inteligente, né? E a gente busca essas coisas e a gente esqueceu do amor. E eu tô falando por mim, não tô falando por nós, né? Mas por mim, pela igreja, né? A gente esqueceu do amor. A gente fala tanto do amor e o amor hoje tá deturbado. Né? Não é aquele amor que a direita e a esquerda prega, né? Não é aquele amor que as pessoas, o amor, não. É o amor de Cristo Jesus, né? Porque até a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, fala: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas estranhas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. O amor é o único dom que vai durar para sempre. Porque eu creio que lá, com o Pai, nos céus, nós teremos amor eterno. Ele é o amor, né? Na verdade, Sim. Ele é o amor. Sim. Então a gente, agora, lendo este livro e se emergindo na palavra do Senhor, a gente precisa tomar esse tempo perdido e começar a pregar o amor do Senhor. Começar a pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não o que elas querem ouvir, né? Porque o que a gente quer ouvir é muito bom, né? A gente quer vir aqui na igreja e se abastecer, sair com a bateria zeradona e eu sou o cara. Mas não, pregar a palavra para a pessoa ter uma base, um alicerce para ela pisar. Mesmo que a palavra seja dura, mas ela vai ter um alicerce, ela vai ter aonde pisar. Exatamente. É a palavra, o alicerce é a palavra. Saiu dela, já bagunça tudo. A gente sempre tem que fazer pergunta. Sim. Sou eu que quero? Ou realmente está escrito na Bíblia e Deus quer? Porque a maioria das vezes sou eu que quero. E aí eu falo que é a Bíblia, mas aonde está o fundamento na Bíblia que realmente aquilo que eu estou criticando é real? Sim. Né? Então, se você orar e pedir discernimento para Deus, Deus vai dar para você discernimento. Isso. Você larga das picuinhas, que é você que está fazendo. Né? Porque muitas vezes é você que está fazendo e você... Né? Até que ponto? E outra coisa, quando a pessoa fala, vou sair da igreja. Tá, você está saindo do corpo de Cristo. Você está saindo do corpo de Cristo. Deus deu permissão para você sair? O grande problema é a pessoa, ela é rebelde. Isso. A pessoa fala certas coisas e você esquece que a palavra diz que o pecado de rebeldia é grave. Sim. E você é rebelde e você acha que não. Então você não conhece a palavra. Sim. A oração sua é assim, Senhor, modifica, eu não estou conseguindo, vamos fazer de conta que eu não consigo escutar a bateria. Faz de conta. Senhor, eu estou tendo um problema. Cura o meu coração. Eu estou tendo problema com isso e isso daí não está me trazendo paz. Mas eu vou orar para que Deus cure meu coração. Não é eu. Não, eu quero. Não quer, então eu saio. Isso. É errado. É por isso que não se canta mais o hino, aquele hino. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Não canta mais. Isso, exatamente. Isso. É interessante que o que o Paulinho falou, que a Selma falou, se completam, né? A questão do amor. E enfatizar também, o que nós estamos discutindo aqui, falando aqui, aprendendo, né? É a questão do legalismo, né? E também do modernismo. Isso. Né? A gente tem que estar na palavra. A palavra é sempre atual. É. Né? Ela é para sempre. Né? Ela contempla o passado, o presente e o futuro. Né? Ela é atual. E a gente tem que tomar um cuidado. Acho que a palavra é cuidado. Que nem o que nós estamos fazendo agrada a Deus.
Isso. Nós temos que pensar na reverência a Deus, Isso. né? Você totalmente legalista? Não. Mas também vou chegar aqui e fazer uma bagunça no culto aqui. Isso Exato. aí tá agradando a Deus? Nós estamos sendo reverentes a Deus? Estamos satisfazendo o nosso gosto, Esse é o nosso ego? Isso. Um é mais calmo, outro é mais agitado. Ah, então eu sou mais agitado, eu gosto de coisa mais... Ah, então ficando satisfeito. Não é isso, tem que satisfazer, agradar a Deus. É. Né? A gente fala de louvor, por exemplo, de músicas, né? Vamos falar de Sim. músicas. A gente fala, porque os hinos... Tem que ter noção que alguns hinos tradicionais do Inário eram canções folclóricas dos Estados Unidos. Sim. Eram canções lá deles, que eles cantavam lá, que viraram hinos depois. Então a gente faz aquele, nossa, a música... Hino da Inglaterra, né? lá. E também não estou defendendo as músicas modernas hoje, Sim, algumas, que tratam do ego. Né? A gente tem que tomar um cuidado com algumas cuidado. letras. Né? Eu vou falar bem claramente, quando eu começo a falar, chamar Deus de você, você não sei o quê, eu já tenho cuidado com isso aí. Sim. Eu já tomaria cuidado, porque você está perdendo um pouco da reverência em relação a Deus. Então, só estou dando um exemplo aqui. Sim, Então, não é nem não podemos ser extremistas. Isso, né? Temos que ir na palavra que é atual. Isso. Né? A palavra não tá... o culto não é para agradar os homens, é para adorar a Deus. Adorar a Deus, Nós que nos encaixamos na adoração a Ele. Isso, exatamente. Não é cada um faz. Nós temos que nos encaixarmos na adoração, no que agrada a Deus. No que a Bíblia determina, né? Que a gente deve... o interessante, o legal dessa lição aqui, é que ele faz críticas tanto ao modernismo exagerado quanto ao fundamentalismo. Né? A linha é muito tênue, mas nós encontramos ela na palavra. Né? E vamos tomando alguns cuidados. Como, por exemplo, o que você falou agora aí, de se dirigir a Deus como você, ou Jesus como você. Pô, mas o que tem a ver? Leia a Bíblia. E que você vai ver que nunca se dirigiam ao Senhor Jesus, os próprios discípulos, de forma muito informal. Né? Era sempre com uma reverência, com um senso porque assim, quando você está diante do santo, o senso de pecado aflora em nós. E você entende o quanto você é pecador para estar diante de alguém tão santo. Escrever o nome de Jeová, Javé, trocava-se de pena e trocava-se de... Isso, muito bem lembrado. Isso. Os escribas, né, antigos, eles, ao escrever o nome, né, Yahvé, o Adonai, na linguagem deles, eles trocavam a caneta, a tinta, e ficavam em pé. Depois eles voltavam, sentavam e tornavam. Mas isso é preciso? Aí a gente vai nas Escrituras. E aí nós vamos ver que a reverência, ela nunca faltou. Nunca faltou. Era sempre... Os discípulos com o Senhor era algo extraordinário. A reverência, o cuidado. João, o discípulo amado, né? Quando ele vê o Senhor Jesus ressurreto no livro de Apocalipse, ele cai no chão. Leia lá. Ele caiu. Os anjos, em Isaías 6, os anjos diante de Deus, cobrindo o rosto. Né? O problema, Márcio, que existe hoje tanto na igreja antiga, a tradicional, como na contemporânea, é o falso senso de intimidade com Deus. Nós criamos um falso senso de que nós somos assim com Ele. Ó. Parça! Isso não existe, gente. Não existe isso. Nós temos comunhão com Ele. Só que o fruto da comunhão vai nos levar a entender cada vez mais a santidade dele e a nossa pequenez. Isso vai nos levar à contrição. E aí nós vamos entender o que de fato é a graça. Um Deus tão santo, tão poderoso, tão majestoso, permitir que nós nos adentremos na presença dele. Ou até falar o nome dele. Né? É através da reverência que nós compreendemos a graça. Né? Então são coisas que não existem mais. Essa preocupação do Márcio, né, a gente já conversou, falei já com o Otávio uma vez, da gente pegar todos os hinos, os cânticos, né, Paulinho,
que tem você e a gente está mudando, né? Nós mudamos um louvor muito conhecido, que é o Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ele foi cantado assim muito tempo, nós mudamos. Porque quem somos nós para coroar Jesus? Quem é você para coroar Jesus? Se ele é coroado eternamente? Né? Quem é a igreja para coroar o rei? Se o rei morreu para redimir a igreja. Então nós mudamos e colocamos adoramos, né? Como que ficou na nossa? Exaltamos. Algumas letras mudam, né? Isso, o coroado, né? Porque, de fato, Mas são essas coisas que precisam de atenção. Não é cor da igreja, não é, gente, esse banco, como vai ser, não é isso. São esses princípios que, quando nós entramos na igreja, nós pensamos, eu vim aqui para servir ao Deus que me chamou. Eu não posso entrar num culto, participar de um culto de uma igreja, com o pensamento de isso está me agradando ou isso não está me agradando. Lógico que se você estar num momento culto em que você percebe que está tudo fora da palavra, está uma bagunça, isso vai desagradar quem tem o conhecimento. Mas o sentimento de autoagrado, assim, ele não faz parte, né, da vida do discípulo de Jesus. Ele tem esse senso de que, não, eu estou aqui para servir e vim adorar ao meu Deus. Né? Isso são coisas que precisam estar à frente na vida da liderança da igreja, na vida da igreja, na vida do cristão, na vida do crente. Não, bem rápido com relação ao louvor. Diga-lhe. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz que o Senhor recebe o nosso louvor e adoração como um cheiro suave, né? Um cheiro. Então, muitas vezes a gente está louvando uma letra tão boa que a gente acha que é tão boa, mas nosso coração está distante. O Senhor não sente o cheiro daquela unção. O Senhor não sente o cheiro do aroma suave, o cheiro do perfume, né? Então, o Senhor não, às vezes, Deus não está aí com a sua letra. Às vezes não, Deus está preocupado com o teu coração, né? Isso. Estamos cantando letras maravilhosas, cristocêntricas, coisas que realmente está abençoando o povo, mas nosso coração está tão longe, tão distante, né? Então, assim, o que vale é o coração, né? Aquilo que você está não falando e não cantando, mas vivendo, né? Sim. É os dois princípios, né? O do velar pela verdade, pela Bíblia, e o outro que o Paulinho falou, que é muito importante. Nós somos levados a prestar um culto mecanicamente. Porque nós já estamos muito tempo na igreja. Até eu. É tudo muito mecânico. E isso nós precisamos trabalhar, orando ao Espírito e falando, Senhor, eu presto um culto mecânico ao Senhor. Me ajuda nisso. Né? Para que Ele quebre isso em nós e de fato possamos estar prestando culto a Ele, de fato, em espírito e em verdade. Concentrados, né, no momento do culto, totalmente no Senhor. Lilian? Leve para a Lilian. Ainda sobre os termos, né, e o respeito, a reverência e tal, estava me lembrando de uma conversa ontem com uma amiga que mora nos Estados Unidos. Ela estava contando de um amigo que ia iniciar o mestrado numa universidade lá, e ele teve que assinar um termo de que ele respeitaria, quando ele fosse redigir o trabalho dele, os termos de gênero, né? Sim. Os novos nomes que se utiliza para falar sobre gênero, né? Então, o elix, né? Que a gente usa no Brasil, né? O que acontece é que tem um respeito, hoje em dia, né, se impõe um respeito muito grande no que diz respeito a muitas coisas. Sim. E nós, né, cristãos, estamos deixando de lado coisas tão importantes. Quer dizer, os termos são importantes, as formas como a gente se utiliza para falar de Deus, que é tão sagrado, né? Exato. É muito importante. E a gente está deixando de lado coisas muito importantes mesmo, né? Falar você, por exemplo, é um desrespeito. O cara, né? Então tem umas expressões muito desrespeitosas mesmo, e que a gente não está entendendo a seriedade disso quando a gente... é só uma música,
é só um jeito de falar, deixa ele falar informal. Né? Eu acho que a gente pode respeitar quando as pessoas estão entrando na igreja, óbvio, né? Estão aprendendo e tal, mas a gente tem que ensinar o que é certo, né? Assim, ensinar nossos filhos o que é certo, né? A forma como tratar a Deus é uma forma, tem que ser respeitosa, né? Enfim, eu acho que fiquei pensando nisso porque os termos são muito importantes mesmo, a forma de respeito a imposição lá fora é grande e a gente respeita. E por que quando chega aqui a gente leva como qualquer coisa? Imagina, é só uma música. Né? Não, na verdade, a gente tem que pensar mesmo como que a gente vai se utilizar, né? Qual termo que a gente vai utilizar para falar de Deus. Né? Reverência. É a reverência. E o povo padece por falta de entendimento, é o que diz a palavra, né? Então, o povo de Deus está padecendo por falta de entendimento. A igreja está morrendo, a gente fica aí se aparecendo com outras coisas tão bobas, se enfiando em política, brigando, fazendo, enfim, coisas horríveis aí, em nome de um Deus que a gente de fato não respeita quando a gente vai usar um termo qualquer para falar dele. Né? Então a gente tem que, na verdade, expressar a verdadeira espiritualidade, que é esse amor a Deus, esse respeito, essa reverência, muito mais do que essas bobeiras que a gente né, tem se utilizado aí, essas brigas políticas, enfim, coisas tão tolas mesmo, né? Essas regras de igreja para igreja, enfim. Que acabam abafando o que deveria ter verdadeiramente a nossa atenção. Né? O assunto reverência a Deus, ele está aqui, intrínseco na adoração. É um assunto que já não se fala, não se ensina. É o que falou uma vez o seu amigo lá, Rodrigo. É melhor a gente não tocar nesse assunto porque é melhor não ensinar, né? Que ele falou. É melhor não ensinar isso da Bíblia porque senão a gente vai ter problema, né? Até que ponto vale a pena ensinar a palavra, né? Então, o que eu falei para vocês, a gente paga um preço muito alto, mas vale a pena. Colher frutos disso vale a pena, né? Ele vai falar aqui, né? Então, é tudo isso que nós precisamos resgatar em nossas vidas, né? Passa para o Edmir ali. O amor a Deus acima de todas as coisas. A pergunta é: será que eu amo ao Senhor acima de todas as coisas? Tem um corinho também que o autor já mudou a letra e nós continuamos cantando ainda. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Tudo precisa ser mudado. A minha adoração, a minha conversão, o meu louvor, tudo. Não, aí o autor mudou para algo que há dentro de mim precisa ser mudado. E nas igrejas parece que continuamos cantando tudo precisa ser mudado. Isso. Nem tudo, tá? É um erro aí. Né? Então o próprio autor já mudou para que algo que há dentro de mim precisa ser mudado. Porque subentende-se que uma pessoa convertida cantando, ela já está passando por um processo e entende-se que ela já deixou algumas coisas, né? Mas precisa de algo ainda para ser mudado, né? São pequenos detalhes que a gente vai pegando e daquilo que a gente canta, né? Prestar atenção daquilo que a gente canta. Ele já mudou, né? Irmãos, nosso tempo bateu e a aula também, ela terminou essa apostila. Domingo que vem tem uma nova, mas que continua esse mesmo assunto para nós estarmos aqui conversando.